Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Ponto de Vista, o nosso espaço para falarmos sobre saúde aqui na tela da TV Assembleia. E hoje a gente vai tratar, como costumamos fazer, de um tema bem atual e até um tanto quanto polêmico, que está relacionado à educação, à autoridade também dos pais na formação pedagógica dos filhos. Afinal de contas, a correria tem sido grande e muitas vezes os pais acabam terceirizando essa responsabilidade para as unidades de ensino, para as unidades escolares, para o professor, para a diretora que está lá na ponta. E muitas vezes isso pode se transformar num problema não apenas pedagógico, mas familiar e de formação mesmo da criança e do adolescente. Quem vai bater um papo conosco sobre esse assunto é a Jane Santos, que é doutora em neuropsicopedagogia. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço, Arney, pelo espaço. Jane, conta para mim, é comum nos dias de hoje, no consultório, chegarem pais que têm um problema que não consegue ser identificado daquele comportamento do filho, daquela mudança abrupta na escola, da deficiência de aprendizado, e depois de toda aquela anamnese, desse processo de investigação, das consultas, se perceber que esse componente de autoridade ou de falta de autoridade ali do pai, da mãe, da figura da família, acaba de alguma maneira contribuindo para o problema? Sim, principalmente, na verdade, Arney, o que é que acontece? A maioria dos pais que me procuram no consultório são sinalizados pela própria escola. Os pais não conseguem ter nem essa visão do que está acontecendo. Por quê? Na correria do dia a dia, a gente termina, como você falou, terceirizando essa educação. E aí os pais não têm tempo de acompanhar. Quando é que eles notam? Quando a escola sinaliza, as notas estão muito baixas. Não são nem sinalizados o caso do comportamento. E aí quando a gente começa a investigar, que chegam de fato, é o transtorno. Ele tem um transtorno. Quando a gente começa a fazer anamnese, que não dura só uma consulta, a gente precisa de várias consultas. E aí, devido à investigação, a gente chega à conclusão que é a falta da orientação parental, é o comportamento. O que é muito comum, as crianças não têm, os adolescentes não têm rotina. Eles não sabem que existe uma hierarquia onde o pai e a mãe é a autoridade maior e que eles precisam respeitar. Por quê? Não tem essa base em casa. Então, é terceirizado para a escola. A escola, os pais acham que é obrigação escolar, não só o pedagógico e o acadêmico, como a educação. E aí, uma criança que ela não tem orientação, ela não segue as orientações, isso reflete na vida acadêmica da criança. Uma criança que não tem rotina, que ela não consegue entender que o professor que está ali na frente, ele é a autoridade naquela hora, que ele precisa respeitar, ele não consegue ter sucesso na vida acadêmica. Então, assim, é muito comum e o que mais nos deixa preocupados é que não é os pais que notam, e sim a escola que sinaliza devido a um problema acadêmico, para você ver como é grave a situação. E como é que a gente pode definir a autoridade parental? Partindo do princípio do senso comum, é aquele pai, aquela mãe que impõe respeito, ou que já conquistou, e o filho tem essa relação de hierárquica mesmo, né, em relação aos seus entes ali. Do ponto de vista acadêmico, científico, é por aí também? Em segunda parte, sim. Na verdade, a autoridade parental, a crise de autoridade parental é a falta de limites. Então, assim, a gente está numa sociedade onde não existem limites para crianças e adolescentes. E aí, isso sim é o que é a autoridade parental, desculpa. Os limites criados e as orientações que devem ser dadas, a hierarquia que precisa ser respeitada e que existe. Eu costumo dizer em consultório que você não precisa ser amigo do seu filho. Eu sou amigo do seu filho, do meu filho. Não, eu sou mãe, eu tenho uma criança de 13 anos, um adolescente, eu sou mãe dele.
Porém, a gente tem uma relação muito aberta, nós conversamos sobre tudo. E aí sim, em segundo plano, eu sou amiga do meu filho, mas antes de tudo, eu sou mãe do meu filho. Então, ele precisa entender isso. E ele é criado com limites. E eu acho um absurdo o que chega para mim no consultório. A falta de respeito, a falta de limites. A criança é que manda no pai. A criança que diz o que vai fazer, o que o pai tem que aceitar. Então, assim, é uma situação bastante preocupante, porque não reflete apenas na vida social da criança. Ela reflete na vida toda. E como vai ser esse profissional lá na frente? Como vai ser esse adulto? É complicado, né? Muito E no final das complicado. contas, nessa tentativa de tentar ter uma relação mais amistosa, talvez até menos conflituosa, que se passa desse limite entre autoridade materna, paterna e amizade com o filho. Sim, o que é que realmente, de fato, se a gente pode fazer para que isso venha causar menos conflitos? Na adolescência, o adolescente ele está criando, ele quer o espaço dele, então ele está se desenvolvendo, ele está se descobrindo. Tem a questão dos hormônios, cobranças. Então o pai precisa sempre lembrar que eu sou seu pai, mas eu estou aqui para tudo. Então, tem que criar uma relação de confiança, de acolhimento. Lembrando que nós também já fomos adolescentes, né? Só que em outras épocas a situação era diferente. O ambiente em que você vive, o ambiente que você cria, influencia bastante. Mas o principal que você deve fazer para que isso diminua é você mostrar para o seu filho que você é autoridade, você é amigo e você está ali para tudo. E você criar orientações e limites e fazer com que ele entenda que aquilo ali precisa ser seguido. A importância. Ô Jane, e há uma diferença, podemos dizer assim, ou talvez um momento que é um pouco mais delicado, porque deduzo que pode ocorrer do pai, da mãe, ter essa boa relação, digamos, de amizade fraterna, paterna, materna, na infância. E aí Sim. vai chegando na adolescência, quando muitas vezes há necessidade de se ter uma referência de autoridade um pouco maior ou mais próxima, e o pai e a mãe, pela falta de orientação, acaba perdendo ali esse limite, essa linha mesmo? Perde. É muito comum, mas assim, hoje nós temos informações em todos os lugares. Então, eu costumo dizer para os pais que para você estar presente, para você estar ali, não precisa você estar 24 horas com o seu filho. Chega no final do dia, dá uma conversada, pergunta o que foi que aconteceu no dia, como foi o dia, mas perguntas com que façam com que ele realmente explane o que aconteceu e não respostas com sim ou não. Mas assim, existem situações em que você... Hoje a gente tem informações dispostas a todo lugar. Você vai para a internet e você consegue informação. Sim. Você abre um livro, eu gosto muito de Augusto Cury. Eu acho ele maravilhoso. É um psiquiatra maravilhoso. Já deixo até de dica para os pais. Ele tem livros excelentes com respeito a isso, onde você entende melhor. E aí existem técnicas e existem estudos onde você pode ler, procurar um profissional para que isso seja entendido e seja tratado da melhor forma, onde você acolha e diminua esse problema que a gente está identificando, né? Que é justamente a crise da orientação parental. Agora, existe um limite até na própria vida pública, por exemplo, entre, vou tentar usar um exemplo aqui didático, autoridade policial e autoritarismo policial, né? Talvez essa imagem seja mais fácil de ser percebida por quem nos assiste. De igual modo, deve haver também uma diferença entre a autoridade dos pais e um autoritarismo sobre os filhos, né? Sim, a autoridade dos pais é aquela autoridade com amor, é aquela autoridade, como eu friso bastante, a hierarquia familiar. É o respeito, é o amor, é o carinho, é o acolhimento. A autoridade policial, como a gente citou, como você citou como exemplo, é uma autoridade sem acolhimento, é uma autoridade dentro das leis, existe uma lei. Por quê? Cada seio familiar existe alguns limites, existem princípios, Uma cultura, uma né? Particular, cultura. né? Então, assim, todo esse individualismo, ele é levado em conta de como vai a criação e como são criados esses limites dentro da autoridade parental. Isso acaba também repercutindo, no final das contas, dentro do processo de formação. O meu lar era mais democrático, meu pai e minha mãe me davam mais abertura para opinar, para perguntar por que eu não podia isso, aquilo, lá em casa.
a lei era dura, era diferente, era sim ou não, e se saísse ali daquilo que era recomendado, eu ainda levava uma pisa. Então, existem diversos ambientes. No final das contas, isso influencia podemos dizer assim, na formatação do caráter, na formação do indivíduo. Sim, com certeza. O seio familiar, na infância, eu costumo dizer, a loja. É onde você vai formar, como se você fosse fazer compras, que você vai criar o seu caráter, né? Para uma vida futura, para a fase adulta. Na adolescência, você vai firmar aquilo ali. O que você teve de acolhimento, o que você teve de ensinamento na infância. E aí, na fase adulta, você vai levar tudo aquilo que foi colhido, tudo aquilo que foi comprado na nossa lojinha virtual e imaginária, a gente vai levar para a vida adulta. Então, onde um seio familiar diz que você não pode questionar, porque antigamente era assim, né? Olha, o adulto, o mais velho fala, você concorda, o certo ou o errado, você tem que concordar. Eu já não concordo com isso. Eu acho que se você estiver certo, você tem que se impor, não com falta de respeito, mas você tem que expor a sua opinião, você tem que se colocar, saber se colocar. Dialogar, né? Isso, você tem que ter argumentos, né, para poder você aprender a conquistar até o seu espaço. Então, lá no futuro, na vida adulta, uma pessoa que foi acostumada a calar, ela vai sempre calar, ela vai sempre obedecer. Como é que essa pessoa vai crescer se ela não consegue expor, ela não consegue debater? Ela tem um tabu, foi criado dentro de um tabu. Então, assim, tudo que é na infância e na adolescência serve de base para a nossa vida adulta. Lógico que diante das situações a gente vai ajustando. Uns conseguem, que aí vai da própria pessoa, se sobressair um pouco mais, outros não. Mas assim, adolescência, infância e adolescência é muito, muito importante ser criada essa base para que o adulto tenha sucesso no futuro. Existem excessos também. Falamos aqui, em princípio, dos pais do lar, onde a coisa está muito solta, muito livre e a criança ou adolescente acaba ficando sem esses limites. Falamos também que há aqueles indicadores de que os pais, as pessoas responsáveis ali por esses pequenos podem ser rígidos demais também. Há sinais, indicadores de que eu posso estar ou acima ou abaixo desse ponto de equilíbrio saudável? Sim, se você estiver abaixo, você vai notar pelo comportamento do adolescente. Aquele adolescente que a gente acabou de citar, aquele que não se impõe, aquele que não se coloca, aquele que não se expõe, onde ele aceita tudo. Então, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Tudo que as pessoas falam, ele concorda. É um alerta. E aquela pessoa que questiona demais, que ela é muito polêmica, eu deixei muito solto. Mas ainda tem outro problema, Warner, que é aquela questão de, na escola, em um ambiente, eu me comporto de uma forma, em casa eu me comporto de outra. Então, a adolescência ainda tem essas duas fases. Então, os pais, às vezes, meu filho é assim, assim e assim. E aí, quando eu chego fora desse contexto, quando eu saio do meu seio familiar, eu recebo informações de que o meu filho não é daquela forma. E aí vem a grande surpresa. Então, assim, para a gente saber identificar, fica muito complicado. É onde vem aquela pergunta, onde foi que eu errei? Eu dei tudo esse menino, fiz tudo que era possível, criei com tanto amor. Pelo menos são relatos que a gente, argumentos, né, ou consequências que a gente acaba ouvindo por vezes. Né? E é muito frequente. Eu recebi no consultório esses dias um pai que ele disse, eu vejo pessoas de classes baixas, onde as crianças são bastante educadas e levam uma vida que não é fácil, mas que cumprimentam e que os pais têm orgulho em falar. E o meu, eu ofereço tudo, estudando em uma das melhores escolas, o menino tem tudo o que quer e o pai totalmente triste e insatisfeito com a criação que ele consegue ofertar. Essa disciplina do lar, de alguma maneira, influencia também no desenvolvimento cognitivo, emocional, que são essenciais também para o aprendizado em sala de aula? Sim, como eu falei no início, o seio familiar é o primeiro contato que a criança tem. Então, assim, a cognição, até a própria babá que está na sua casa, você precisa escolher bem porque ela está fazendo parte da sua família. Então, precisa que alguém estimule a cognição da criança e a base familiar é o primeiro contato com que ela tem. E aí chega muito no consultório crianças com essa dificuldade, onde a gente tem que fazer intervenções, né,
de 8 a 10 intervenções para a gente trabalhar essa cognição. Porque pode vir nessa cognição alguns transtornos de aprendizagem. A gente vê muito falar no TDAH, mas o TDAH Sim. não é um transtorno de aprendizagem. Ele reflete na aprendizagem. Transtornos de aprendizagem, a gente tem a disgrafia, a dislexia, a descalculia, e isso vem da cognição. Então, assim, a cognição fina, por exemplo, é uma dificuldade que vem, que nem sempre é de transtorno, mas é uma dificuldade da falta de trabalho da cognição do seio familiar, que é onde forma a base. Então, assim, o nosso córtex pré-frontal, que fica localizado aqui na frente, ele é responsável pelas nossas tomadas de decisões, pela cognição. Então, tudo isso reflete. A família precisa, por mais simples que seja, mas ela precisa estimular a criança a andar, a brincar, sabe, a ter contato com a terra, esquecer as telas, né, que a gente sabe que telas hoje é um problema. Essa era a pergunta que eu ia fazer. A partir do momento que eu tenho esse excesso de telas e que são hiperestímulos no final das contas, né, porque tem o movimento, tem o cor, tem o luz, tem o som, muitas vezes até a vibração, que não deixa de ser um sentido também tátil ali, né, e todo esse contexto de correria dos pais. Isso pode ser uma dificuldade? Não estou dizendo que é, porque no final das contas, a maioria das coisas tem um lado bom e um ruim, depende de como você vai usufruir daquilo dali, né? Esse impacto da superexposição às telas, ao contato midiático excessivo, porque muitas vezes não é a tela do tablet ou do celular, mas é o desenho que está na televisão, um desenho com superestímulos diferentes do que a gente tinha no passado. Isso também impacta o desenvolvimento da criança, do adolescente? Sim, até os 12 anos, pesquisas recentes e que tem sido uma tecla que nós temos batido muito, é o uso de telas. Até agora não temos benefícios algum para crianças abaixo de 12 anos no uso de telas. Por quê? Vicia, você acha que está estimulando, eita, ele aprendeu uma musiquinha, mas a cognição dele está sendo prejudicada por conta do uso de telas. Então, assim, chegam no meu consultório, eu digo logo, vamos retirar a tela. Pelo menos diminuir no início, fazer a redução do uso de telas. Me permita só pegar um gancho aqui. Sim. Eu estava fazendo uma associação. Antigamente, quando a criança começava a chorar demais, você dava um ursinho, alguns pais davam a chupeta, que depois ia se transformar num problema lá para o odontólogo. E hoje em dia, o pai e a mãe, muitas vezes pela correria, a impaciência, a suposta falta de tempo, joga lá o tablet, o celular, liga aquela TV bonita, grande na sala. Aí diz, finalmente a criança parou, finalmente esse adolescente aqui deu um tempo nessa agitação dele. E no final das contas não está se livrando de um problema, só está deixando ele para um pouquinho depois, né? Isso mesmo, deixando para um pouquinho depois e um pouco maior. Porque o nosso cérebro, ele fica lento. A gente tem a comodidade de estar com a tela ali. Então, assim, outra coisa, a nossa visão está sendo prejudicada também. Então, não só é a cognição. Você vê que antigamente as crianças e o adolescente, eles eram mais ativos, eles tinham tomada de decisões. Hoje em dia, não. Os adolescentes, eu tenho adolescentes no consultório, para você ter uma ideia, de 15 anos, onde a mãe liga para mim ou manda uma mensagem pedindo para mudar o horário da consulta. Onde na nossa época, com 15 anos, a gente já tinha autoridade de fazer muita coisa. Essa autoridade, inclusive, a influência dela pode, de alguma maneira, interferir na autoestima, que também, por tabela, pode, de alguma maneira, referendar ali como é que vai ser a atitude daquele adolescente nessa fase ou um pouco maior, na sua tomada de decisão, na forma de lidar com traumas, com dificuldades que existem na vida de todo mundo. Sim, ele não tem essa tomada de decisão. Ele não tem essa visão de eu tenho autoridade para fazer isso dentro da idade, lógico, né? Eu posso fazer isso, eu vou executar isso. E aí a gente vê crianças e adolescentes que não têm atitude para resolver as coisas que ele pode resolver. A mãe precisa ligar para a escola para perguntar sobre uma nota onde ele poderia ir na coordenação da escola e resolver. Então, assim, também tem muitos pais que privam isso dos seus filhos, tomam à frente. Eu vou fazer isso, eu vou ligar na escola. Então, assim, eu costumo dizer, não faça pelo seu filho o que ele pode fazer sozinho. Dê para ele um espaço onde ele execute e você observe. Então, assim, é justamente, você vê, vamos para o âmbito de trabalho, né? Na área trabalhista,
o que você mais vê é o pessoal reclamando de quê? Não temos mão de obra. Mas por que não tem mão de obra? Porque a gente está numa sociedade onde é muito acomodada, onde os pais, de um certo tempo para cá, que já está refletindo na fase adulta, tem essa tomada de decisão no lugar do adolescente. Isso é meio que geracional mesmo, né? A gente Pois vê... é. Eu sou muito observador, assim, do cotidiano, de alguns comportamentos. Acho que o jornalista, ele é meio que um leitor e é, ao mesmo tempo, um tradutor do contexto social. A gente vê muitas pessoas dizendo assim, perdoem aqui os que têm esse nome, mas isso é um Enzo, né? Isso é um Enzo, ele é Nutella. Isso é uma geração Nutella. mimimi. Então, tem essas... O próprio nome Enzo é um nome um pouco mais moderno, né? Que Sim. classifica ali, a turma separa em millennial e por aí vai, né? Acaba que a geração como um todo pode estar sendo, de alguma maneira, impactada por um contexto social, não sei se de dentro dos lares para fora ou da sociedade que acaba afetando no interior dos lares. Infelizmente é de dentro para fora. Na verdade, a família ela perdeu o sentido do que é a família. Ela acha que a família é só aquele pai, mãe, os membros. Não. Existem responsabilidades e eles esqueceram dessas responsabilidades. Orientar, educar. E aí vê isso. Na nossa época, eu voltando para a nossa época, o bullying. Existia o bullying? Não, a gente lidava com as nossas diferenças de uma forma, a gente levava na brincadeira. Hoje já é de forma pejorativa. Lógico que na época existia da forma pejorativa, mas era bem menos. Sim. E a gente sabia lidar com isso. Hoje a gente já não sabe mais. Né? A sociedade já não sabe mais. Por quê? Porque a família não tem aquela base socioemocional, não existe mais. Então, por isso que está refletindo nessa sociedade Nutella. Adoecida, né? E como é que os pais, os professores, a comunidade escolar e a sociedade de maneira geral podem contribuir para que, de alguma maneira, as coisas tenham o equilíbrio necessário nessa relação, né? A gente sabe que todo excesso, quer seja de limites, quer seja de sentimentos, quer seja até de recursos, muitas vezes, é prejudicial. O equilíbrio nessa relação mais homeostática, como dizem alguns, é Sim. mais necessária do que muitas vezes ter muito ou pouco. Mas como é que a gente faz para chegar nesse ponto tão necessário? Conscientização é a palavra-chave. A família, ela precisa ser conscientizada do papel dela. A gente não pode passar para os outros as nossas responsabilidades. Então, assim, a família ela é a base de tudo. Eu não posso passar para o psicólogo que ele tem que educar meu filho. A responsabilidade é a educação do meu filho. Eu não posso passar para a escola que ela tem que educar meu filho. Não, eu tenho que educar meu filho. Eu tenho que mostrar para ele os valores. Eu tenho que mostrar para ele o respeito. Eu tenho que mostrar para ele tudo que faz sentido na vida. A escola é a parte acadêmica. O professor particular é a parte acadêmica, é o apoio pedagógico. O psicólogo vai ajudar a lidar com os sentimentos. Ele não é responsável pelos sentimentos do seu filho. Nem pela educação, né? Nem pela educação. Então, cada profissional, ele é responsável por uma coisa, mas ele não é responsável pela educação do seu filho. E a base de tudo é a educação. Você vê uma família que tem uma base de educação sólida, os meninos, os adolescentes e os adultos lá na frente são pessoas que não estão, como é que eu posso dizer, nessa fragilidade. São pessoas mais fortes, são pessoas que têm sentimentos, que sabem se colocar, são pessoas que têm, como é que eu posso explicar para você? Mais equilíbrio mais mesmo, equilíbrio, relações isso, mais melhores. equilíbrio, relações mais fortes. Então, assim, a base é a família. A família precisa realmente ter essa conscientização. A família e a escola, porque a escola precisa sinalizar a família. Eu não sou responsável pela educação Sim. do seu filho. Eu sou responsável pela parte acadêmica. Aí cria-se outro problema. A família, às vezes, não aceita. Será que muitas vezes os pais também precisam de um acompanhamento por não terem questões particulares bem resolvidas, definidas, por já serem também fruto daquilo que estão vendo dentro de casa, ainda que não percebam, e é necessário ir a um psicólogo no primeiro momento ali para tentar entender o que é que está havendo, onde ele pode eventualmente estar falhando, porque é difícil reconhecer naturalmente, né? Porque se tem a figura de que o adulto é a referência para o mais novo. Sim. Mas é possível que isso aconteça também, ou até é comum? É comum, muito mais comum. Eu acredito que 90% dos casos é
é isso que acontece. Os pais não aceitam, eles acham que a criação deles é perfeita. Então, eles não procuram a ajuda de um profissional. Eu costumo dizer, o corpo da gente, ele precisa de manutenção. A gente tem tempo para treinar, a gente tem tempo para correr na praia, a gente tem nosso momento de lazer, e porque a mente não precisa. Então, assim, procura uma terapia, conversa com alguém onde você acha que você está errando, porque sinais são dados, né? A escola sinaliza, o adolescente sinaliza. Compare a criação do seu filho com a dos que estão ao redor. Apesar de que hoje a gente sabe que está muito generalizado, então fica muito mais complicado. Fica muito complicado. Mas assim, você tem noção do que é certo, o que é errado. A sua criação, de fato, como foi? A criação dos seus avós, como foi? Faz um balanço ali, coloca na balança e vê mais ou menos onde é que você está errando, já que você tem vergonha, talvez, de procurar a ajuda de um profissional. Vai ler, pesquisa, dá uma pesquisada. A partir dessa reflexão inicial, que é o primeiro passo para qualquer melhora, para qualquer processo evolutivo, dá para definir algumas estratégias para buscar essa adequação mais positiva, para se ter uma relação de autoridade saudável dentro do lar? Sim, hoje existe a educação permitiva. Eu, para ser sincera para você, eu não concordo. Porque existem coisas que são inegociáveis. Escovar os dentes é negociável? Não. Então, por que para outras coisas você precisa negociar? Cada um tem suas responsabilidades. Mas, assim, existem alguns métodos e alguns acordos que você pode fazer com o seu filho, tá? Eu vou lhe mostrar isso aqui, você vai fazer, executar isso aqui e como recompensa disso feito, eu vou lhe proporcionar isso aqui. É uma construção, né? Eu não concordo. Eu acho que você tem que ter a consciência da responsabilidade. Eu sou mais retrógrada. Eu acho que você tem que trabalhar mesmo na consciência e mostrar para aquelas pessoas a responsabilidade que traz aquilo que você está fazendo de errado. Mas existe, sim, vários métodos onde você pode aplicar e tentar resolver. A primeira, como eu falei, é a educação permissiva, onde você negocia. Né? Mas a mais importante é a conscientização. Você conscientizar e mostrar a responsabilidade que aquilo vai trazer no futuro. Rotina? Rotina, para tudo. Rotina e organização são palavras-chave. Rotina e organização. Com transtorno, sem transtorno, com orientação parental ou sem orientação parental, rotina e organização é o principal e essencial. E como é que a turma faz, então, para conseguir falar com a doutora Jane? Estou perguntando isso porque faltam poucos minutinhos para a gente concluir e eu queria facultar esse instante final para que você pudesse falar de maneira mais direta, de neuropsicopedagoga ali direto com a nossa audiência. Se você quiser, já pode falar aqui direto para essa câmera, passar o seu Instagram, seu telefone de contato, onde é que você atende, que eu tenho certeza que essa temática despertou a atenção de muita gente e que pode ter sido o passo inicial também para uma mudança dentro dessas famílias, que vai ser naturalmente positivo. Sim. Para entrar em contato comigo, você pode estar indo no Instagram, Jane Santos, neuropsicopedagoga. Eu atendo também no Harmony e meu telefone de contato é o 8712-8565. Atendo também em home care, aquela dificuldade, Warney, que os pais têm de levar o adolescente, de levar a criança até o consultório. Então, a gente agenda e faz também o atendimento em home care. Isso é muito bacana, porque no final das contas o profissional também tem que se adaptando à modernidade, à correria, também, né? Também. E assim, é um processo longo, porque tem os transtornos de aprendizagem também que a gente investiga, né? A neuropsicopedagogia trabalha com a neurociência, a psicologia e a pedagogia na aprendizagem. Então, assim, é um leque muito grande. Então, a gente precisa ofertar de toda forma, né? Com certeza. Eu aproveito para parabenizar, né? Ficamos felizes de saber que em Maceió temos profissionais tão gabaritados, habilitados para cuidar de pessoas, que é aquilo que há de mais nobre. No final das contas, né, não são as pessoas que existem para as coisas, como a sociedade muitas vezes faz parecer. É o contrário, né? As coisas, o cotidiano é que existem
para as pessoas. E eu quero agradecer a você que ficou conosco nessa meia hora de bate-papo aqui sobre saúde, sobre qualidade de vida, sobre melhoria nas famílias, né, que é o que a gente tanto quer. E lembro a você, caso esteja nos assistindo na tela da TV Assembleia, que esse conteúdo fica disponibilizado também no nosso canal no YouTube. E você pode compartilhar o link com aquelas pessoas a quem você quer bem. Não somente esse, mas outros programas que podem contribuir e muito, porque a informação é o que há de mais precioso para cuidarmos da mente, do corpo, da nossa vida como um todo. Obrigado pela companhia e até a próxima.